Olá pessoal, começando mais uma edição do programa Café com Leite 2025, cenário novo, novidades para você, entrevistados novos, temas relevantes para você, 2025 com muita garra, com muita saúde e com muita informação para você que nos acompanha diariamente aqui na TV Café com Leite, na parceria com a TV Verde Vale, com a TV Cariri, também nas redes sociais, no Facebook, no YouTube, de todas as formas você nos encontra. Eu chego até você, eu me delicio de um cafezinho e lhe mantenho bem informado aqui no programa Café com Leite. Aldir, primeiro, muito obrigado por você vir aqui conversar comigo, trazer seu companheiro, Zé Amarelinho aí, que nós vamos já conhecer melhor, né? Fiquei muito feliz, seja muito bem-vindo. Diga-se de passagem para falar de um tema que eu adoro, que é o trânsito, né? O trânsito. Então, seja bem-vindo, viu? Agradeço de coração, doutor Leite, né? Quero, neste momento, agradecer ao senhor por ter, né, nos convidado a participar deste maravilhoso programa, que é audiência aqui na região do Cariri, e que eu já participei em outros momentos, né, para falar de outro livro que eu lancei em 2022, né, Luta Social, Memórias de Militante Cearense, e agora em outra vertente, né, o trabalho na área infantil, para falar sobre as aventuras do Zé Amarelinho, que está aqui conosco aqui, né? Aqui o nosso Zé Amarelinho, super-herói do bem, que salva vidas no trânsito. E eu estou muito feliz. Esse livro ele vem me proporcionando muitas surpresas, muitos projetos, né? Que eu já lancei. Um deles é Roda de Conversa com o Zé Amarelinho, que nós vamos falar daqui a pouco. Já participei de um projeto do governo do estado, a Arte da Palavra, aí tem a ver com literatura infantil, e eu já me inscrevi, vamos aguardar se de fato o projeto vai ser aprovado aí pelo governo. De repente o Zé Amarelinho vai estar aí nas escolas, né? Que bom, que Então, bom, um que projeto bom. muito bom, o livro, o lançamento foi um sucesso, e eu diria que eu estou muito feliz aqui, estar com o senhor aqui, para Que falar bom. sobre as aventuras de Zé Amarelinho no trânsito. Muito bem, é uma honra recebê-lo aqui, sabe? E olha, folheando aqui o seu livro, olha, a qualidade da impressão aqui é impressionante O mesmo. livro foi impresso na editora HB, aqui de Juazeiro do Norte, você conhece? Aqui em Juazeiro, rapaz, pois olha, a qualidade nada a desejar de qualquer lugar do Brasil, porque nós temos o Café com Leite em revista, né? E Aham. eu sempre procuro esse material para publicar nossa revista. E estou vendo que o seu material é um material de primeiríssima qualidade. Parabéns. Todo mundo que foi ler o livro fala, né, que a qualidade é muito boa, né? Isso é importante, porque Chama atenção, né? chama atenção. E eu tive vendo aqui Valdir, o conteúdo, o resumo em si, e vi que ele é um conteúdo, como você citou, infantil, né? Isso, E ele isso. traz assim informações extremamente construtivas, né? O que te levou? Porque você saiu de uma linha, né, que nós conversamos num outro programa, uma linha mais radical, diria mais séria, mas não dizendo que aqui não é séria, mas Aham. aqui é um sério que vem da infância, né? Um sério Ah. brincando, descontraído, mas com uma formalidade. Mas por que o livro infantil? Os demais, você tem algum infantil também? Não. Olha, é impressionante, né? Porque no dia do lançamento do livro, né, até uma pessoa fez essa pergunta, porque eu já lancei 2 livros na área sindical, né? Sindicalismo do Brasil, Derrotas e Vitórias, e outros textos pertinentes, Luta Social, Memórias do Militante Cearense.
Então, totalmente diferente, né? Um livro sindical para uma vertente juvenil, infantil. E educacional. E educacional. Na verdade, como eu sou educador de trânsito também, né? Passei uma temporada aqui em Juazeiro do Norte, no Demutran de Juazeiro, eu sempre tive vontade de trabalhar alguma coisa na área de trânsito. E sempre acalentei essa ideia de um livro infantil ligado ao super-herói. Eu sempre ficava pensando nisso, né? Só que aí, por conta do tempo, eu fui segurando. Só que chegou um momento eu disse, rapaz, agora eu vou começar nesse livro. Aí comecei, né? Comecei a pensar na história, pensar como seria esse livro, as ilustrações, os personagens, e de fato o livro saiu, foi lançado no dia 6 de dezembro do ano passado, finalzinho do ano passado, né? Eu comecei a trabalhar o livro mais ou menos, acho que no mês de junho, comecei a escrever, né? E aí eu sempre, no sindicato, nos meus momentos de folga, sábado, domingo, eu vou lá para o sindicato sozinho, aí eu consigo escrever. E aí eu comecei a escrever o livro, toda a narrativa da história, pensei a questão das ilustrações. Sim, um detalhe importante, o ilustrador é aqui do Juazeiro do Norte, é um professor de artes. Vitor Vladimir de Mello. Exatamente. Então, as ilustrações, né, de um professor aqui de Juazeiro do Norte. Então, doutor Leite, eu sempre tive essa vontade de trabalhar um tema infantil. Eu tenho uma formação também de pedagogia, isso também ajudou também. Só que eu confesso para o senhor que eu tive que entrar no mundo, ler alguns livros na área infantil para entender mais, né? Uma coisa é você estar na faculdade, né? É importante. Uma coisa é você vivenciar. E aí eu comecei a ler, comecei a entender mais essa questão da criança, a questão das ilustrações, o imaginário das crianças, lendo um livro infantil, para que eu pudesse interagir melhor, né? E desenvolver, porque você tem que trabalhar, fazer uma narração que envolva também a criança aqui, né? Olha, e eu vou lhe dizer uma coisa, viu? Eu sou fã daquilo que vem através das crianças. Sim. E eu não li o seu livro, li pequenos resumos aí, e observei que é uma verdadeira aula de trânsito. E você, eu não sei se você já ouviu falar, mas eu creio que sim, que a criança acredita na tia, né? Sim. O pai diz, a mãe diz, mas quando ele vai para o colégio que a tia diz que o sinal vermelho não pode passar, ele diz, opa, a tia disse, não, meu filho, mas eu passei no amarelo. Então, mas a tia disse que é atenção, era para o senhor parar. Mas eu tinha te dito que eu podia passar, mas... Não, a tia disse, é sempre a tia, né? A tia disse que era atenção e o senhor não poderia fazer isso. Está errado. Exatamente. Se você observar, eu também entrei nesse linguajar, eu citei a palavra tia, né? A criança, a tia, né? Então isso, de certa forma, traz todo esse imaginário, né? do ensinamento lá na escola, da tia, conversando com a criança. E isso ajuda também em casa, porque a própria criança, de certa forma, também vai corrigir os pais. Sim. Quando ele sai de casa, quando ele entra no seu veículo, sai sem o cinto de segurança. Aí diz, lá na escola eu vi que tem que usar o cinto de segurança, né? Até ele quer usar também, né? Exatamente. A questão a criancinha maior, a questão do capacete, já dá um toque já, o papai, tem que usar o capacete. Eu vi uma entrevista... Lá na escola teve um educador de trânsito que falou da importância do capacete, tem que usar, tem que afivelar. Então, tudo isso, a criança ela está mais aberta para essas informações. Sim. Então, o livro infantil ele tem esse poder. E tem um detalhe importante, doutor Leite, é que o livro infantil, nessa minha temática de trânsito, ele aborda duas situações importantes que eu vejo. Primeiro, a questão da leitura, né? Ora, se é um livro de leitura infantil, desperta a vontade da criança ler. E quanto mais ela lê, ela tem mais interesse de conhecer outras situações, conhecer outros livros, ler outros livros, se envolver mais, interagir mais com a leitura. Então, a leitura em si é muito boa, né? Sem dúvida, é construtiva. É construtiva. É sempre favorável em todos os sentidos. Em todos os aspectos. Quem lê sabe mais, consegue falar melhor, tem mais facilidade
de falar palavras diferentes. Então a leitura ela proporciona tudo isso, além de você viajar, dependendo do livro, em várias situações, Sim, em vários sim. contextos, né? Então, além disso, ainda trabalha o trânsito. Hum, Paralelamente, a criança lê e também vai estar aprendendo um pouco sobre trânsito. Ora, hum. eu não vou falar de infrações de trânsito porque não é pedagógico, eu estou falando Sim, de infrações sim. de trânsito para uma criança porque o livro ele é voltado mais para a criança de 4 a 10 anos, 9 Hum, anos, que é o ensino fundamental 1, entendeu? hum. Então aí você vê o Zé Amarelinho entrando no Brasil, caindo no Brasil, Aterrissando no Brasil, aterrissando né? no Brasil, e quando ele entra no Brasil, se depara com o quê? Com vários acidentes de trânsito, pessoas cometendo infrações de trânsito. Então ele vai usar os seus poderes para educar, orientar, e em algumas situações, nas aventuras, ele vai salvar vidas, né? Hum. Então, o Zé Amarelinho, ele desperta esse interesse, e aí, pelo menos as pessoas que já adquiriram o livro, as crianças que leram, todas elas ficaram encantadas, Encantadas, né? continuaram lendo para ver o final da história, envolvendo aí a questão das Até um aventuras, dia chegar, as né? aventuras do Zé Do Amarelinho. Zé Amarelinho. Realmente, a criança é um professor para os pais, Sim, né? sim, sim. E agindo da forma como você escreveu e com essas ilustrações que eu mostrei aqui, chama a atenção da criança, né? Quanto mais colorido, mais desenhado, mais a É, criança se empolga, né? exatamente. E dentro desse contexto tem sempre, ora, e ainda sendo um super-herói, melhor ainda, né? Melhor ainda. É, Provoca mais o desejo de ser um Zé de Amarelinho. ser um Zé Amarelinho. Então a ideia que nós possamos, né, trabalhar um boneco, um super-herói maior, né, para que nós possamos, né, fazer esse trabalho nas escolas, juntamente com a leitura, ter também o personagem Zé Amarelinho no local, para que as crianças possam interagir, possam vê-lo, tal. Hum, Então, assim, doutor Leite, o livro ele tem essa abertura, né, tem essa hum, abertura, e como eu disse ao senhor, trabalha a temática trânsito e também trabalha a leitura, que, hum. ao meu ver, é de suma importância Sim, no, sem no, dúvida. Você no alimenta a ensino, alma, no alimenta o ensino, cérebro, né, alimenta. fundamental, no ensino do início, né, da formação Sim, das crianças. sim. Me diga uma coisa. Tive observando aqui que você fez assim um casamento, além dessas informações que você me deu agora. Você citou em algum momento, você que é educador do trânsito e já foi inclusive aqui em Juazeiro do Norte. eh, O que leva essas pessoas, de certa forma, eu vou dizer nós, eu também sou um ser humano e Uhum. cometo as minhas falhas, e eu também tenho que sempre aqui no programa eu digo nós, eu sempre estou inserido em todos os contextos. Sim, sim, sim. O que nos leva a cometer essas infrações? Irresponsabilidade ou displicência, ou o que é? Porque assim, eu vejo tantas infrações desnecessárias, né, que precisa ter uma lei gravíssima, não beber e dirigir. Uhum. Rapaz, não tem mais propaganda, não tem mais advertência, não tem dor maior do que uma penalidade de uma pessoa embriagada dirigindo, mas as pessoas bebem e vão dirigir. E vão dirigir. Na verdade, doutor Leite, são várias situações, né? Muitas vezes o motorista ele fica acomodado, né? A sensação de impunidade às vezes também contribui, né? O órgão de trânsito às vezes não consegue estar em todos os locais, né, para coibir situações de infrações de trânsito, porque na verdade o grande objetivo nosso seria fazer um trabalho preventivo, evitar que essas pessoas cometam infrações de trânsito. Agora, tem umas que são muito, muito corriqueiras e que são visíveis. Por exemplo, a questão do capacete. Ora, eu tenho uma motocicleta. Meu amigo, a motocicleta não tem proteção nenhuma. 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 Em um acidente de trânsito, houve um acidente agora em Barbalha, um acidente de trânsito envolvendo uma motocicleta e um veículo de 4 rodas. Quem vai levar a pior? O motociclista. Sempre. Sempre. Por quê? Porque o motorista lá no seu veículo de 4 rodas, ele está
bem protegido. Sim. E o motoqueiro, a primeira coisa que ele bate na lateral do veículo, ele vai ser arremessado lá para frente. Então, ora, você não usa sequer o capacete, você não reduz sequer a velocidade, todo cruzamento, que é uma interseção de vias, todo condutor tem que reduzir a velocidade. Isso você ensina lá. Eu também sou instrutor de autoescolas na parte de teórica, trabalhei muito tempo em autoescola, e eu sempre dizia aos meus alunos, olha, você quer evitar um acidente de trânsito de motocicleta? Sempre que você se aproximar de um cruzamento, diminua a velocidade. Porque o outro que vem em alta velocidade, se ele não diminuir, você diminuindo, você tem mais chance de escapar do acidente. Eu, particularmente, já me livrei de uns 5 ou 6 acidentes porque eu diminui a velocidade. Então, isso você ensina nas autoescolas, na mídia, tem educadores do próprio Demutran que fala isso, mas as pessoas insistem em fazer o errado. Então, envolve a questão do comodismo, a questão da impunidade e, muitas vezes, a pressa do condutor, né, que não quer perder sequer um tempinho ali no semáforo, aguardar que seja a sua vez. Não, né? sabe ele que não é perder, é ganhar, né? Exatamente. Então, são várias situações. Sua pergunta foi bem pertinente. São várias situações. Tem a questão do estresse, tem a questão da velocidade, tem a questão do momento do condutor. Né? Às vezes o cara sai com várias situações em casa, briga com a mulher, com os filhos. Isso reflete também no trânsito, que não é desculpa. Mas lembre-se, você tem que pagar um preço por isso. Você tem que pagar E um preço espero por que isso. pague só sobre o seu erro, não que prejudique o terceiro, né? Não prejudica o terceiro, que muitas vezes, por exemplo, no mês de setembro do ano passado, um condutor em Barbalha, cara, em alta velocidade, o cara vinha do trabalho, um capacete, tudo direitinho, e o cara em alta velocidade, aconteceu o quê? Uma colisão frontal entre duas motocicletas, que geralmente, quando Não é acontece comum isso, é isso, né? fatal. E aí não é o cara comum, vinha né? normal, com um capacete direitinho, mas faleceu. Os dois acabaram falecendo. Não, só um faleceu, que estava totalmente ok, faleceu. E aí essa pessoa, todo mundo, cara, esse rapaz vinha numa boa, sossegado do trabalho e acabou falecendo. Então, por conta de um erro de outro De outro outra condutor. pessoa. Infelizmente. Mas assim, você acha que o Zé Amarelinho, a estrutura dele buscando lá na base, você falou alunos de 4, 5, crianças de 4, 5, 6 anos, tá começando a enxergar esse momento. Nós teremos uma perspectiva favorável no futuro? Você vai me responder isso no próximo bloco, porque agora eu vou preparar um cafezinho para você. Vamos lá, tomar o café. Estou conversando com Valdir Medeiros, ele que é educador do trânsito, é servidor público municipal e escritor, falando um pouco sobre a sua obra As Aventuras do Zé Amarelinho no Trânsito. Valdir Medeiros, vamos beber água, São Geraldo? Sim. Por favor. Eu vou oferecer água a Zé Amarelinho hoje, não. Né? E um cafezinho, vamos tomar um cafezinho? Bora. Por favor. Quer conhecer um pouco mais sobre as aventuras de Zé Amarelinho no trânsito? É simples, fique ligado, nosso intervalo é rápido. Daqui a pouquinho a gente volta. Volto nesse segundo bloco do programa Café com Leite. Obrigado pelo carinho da sua companhia, obrigado pela sua audiência. Estamos sendo retransmitidos pela TV Verde Vale, pela TV Café com Leite, pela TV Cariri e pelas redes sociais. Lembrando que você assiste esta e todas as nossas edições lá no site tvcafecomleite.com.br. E aos domingos, às 23 horas, o programa Café com Leite na TV Meio a nível nacional. Aqui na região você assiste no canal 16.1. Mas no Brasil inteiro você busca aí TV Meio ou uma de suas afiliadas e nos acompanhe no Brasil inteiro às 23 horas no domingo, tá? Hoje o meu convidado, Valdir Medeiros, ele que é educador do trânsito, é servidor público e escritor, e veio aqui para nos mostrar, conversar um pouco sobre o seu mais novo compêndio, As Aventuras de Zé Amarelinho no Trânsito. Um
Pequeno livro que tem um conteúdo extremamente rico no quesito trânsito, e você reflita nesse momento se a forma como você dirige, como você está transitando na rua, até mesmo a pé. A pé. Pedestre, né? O pedestre. Será que você está agindo de forma correta? Zé Amarelinho vai te ensinar isso, viu? Vamos continuar o nosso bate-papo aqui com o escritor Valdir Medeiros. Ô Valdir, antes de relembrar a pergunta que nós encerramos o bloco, mas eu achei interessante esse momento para te perguntar, já que lembrei aqui nessa abertura, a questão da responsabilidade do pedestre, né? Sempre se culpa o condutor da moto ou do veículo de 4 rodas, etc. Mas o pedestre também tem suas obrigações, né? Tem muitas obrigações. Responsabilidades. Por exemplo, o pedestre, ele só pode efetuar uma travessia em um local com semáforo, quando não tem o semáforo específico para ele, quando ele tem que observar o específico, né, para o pedestre, na cor verde. Por exemplo, quando não tem um pedestre, quando não tem um semáforo específico, ele só pode efetuar a travessia da faixa de pedestre ali quando o semáforo estiver vermelho para o veículo. Aí, muitas vezes, ele quer fazer a travessia quando o sinal está verde. Eu ia te fazer essa pergunta, rapaz, tu já está me... Eu adoro essa resposta. Entendeu? Então o pedestre, ele tem que ter esse cuidado. Ele acha que, muitas vezes, o motorista não quer dar passagem, não quer dar a vez ao pedestre, mas não é, porque o sinal está verde e ele tem que seguir. A faixa de pedestre, quando não tem o semáforo, é que ele... Exatamente, quando ele dá o sinal, não precisa nem dar o sinal, quando o motorista é educado, né? E aí nós temos exemplos em vários estados, né? Em Brasília, por exemplo, Paraná, né? O pedestre, quando se aproxima da faixa de pedestre, o motorista já reduz a velocidade e vai até diminuir a velocidade e parar o veículo completamente, para que o pedestre possa efetuar a travessia na faixa de pedestre. Só que no semáforo não. Quando tem obedece o semáforo. Obedece o semáforo. Aí, quando está vermelho, aí ele pega aquele espaço ali e faz a travessia. Só que tem cidades, aqui em Juazeiro até tem também. Quando tem o específico, ele pode utilizar o botão. Sim, né? sim. Aí o sinal verde, aí ele vai. Vermelho para os motoristas, para os condutores de veículos. Aí verde para ele, aí ele faz a travessia. Então, o pedestre tem que observar isso. Por exemplo, outra obrigação do pedestre. Quando ele observar uma faixa de pedestre até 40 metros, ele tem por obrigação efetuar a travessia na faixa de pedestre. Não tem a travessia, aí próximo ele vai e deixa de utilizá-la. Não, ele tem que utilizar. Só que muitas vezes isso não acontece, né? Isso não acontece. Porque a punição sobre o entorno de um pedestre seria através de CPF. Não tem, né? Nenhuma cidade que eu lembre, no momento, implantou nada que permita uma punição ao pedestre. Não tem. É o condutor, é o veículo. É o infrator e tem também o condutor. Então, mas o pedestre tem que ter consciência disso. Isso você aprende nas escolas, né? Quando você tira a habilitação. Vai aprender com o Zé Amarelinho. Vai aprender com o Zé Amarelinho, né? Quando criança. Então, doutor, a questão é essa, é educação. Educação para o trânsito, acho que é o mote que nós devemos, né, sempre buscar. Né? Deixa eu só complementando aí a minha pergunta sobre esse tema ainda, Valdir, já que você é educador do trânsito e eu sou apaixonado por educadores, em especial nesse caso do trânsito, nesse momento da travessia, com ou sem semáforo, em especial sem o semáforo. Certo. Eu sempre faço isso e eu oriento as pessoas que estão ao meu redor. Quando você chegar numa faixa, não atravesse, acene com a mão. Isso. Porque isso eu estou pedindo ajuda ao motorista, que muitas vezes, erroneamente, pode estar no celular, ou venha em alta velocidade, não dá tempo parar. Exato. E pode haver um acidente. Exato. Isso é um ponto. E outra coisa, quando você for atravessar, gente, apresse o passo. Contribua, mas tem gente que sai, pois a novela de ontem, nem o Café com Leite estava assistindo. Falando né? ao celular. Falando ao celular, e no meio do trânsito, e você ali, sabe? E eu acho isso extremamente errado. Então, eu particularmente oriento as pessoas. Primeiro,
Eu, particularmente, quando eu chego numa faixa Assim, 100, eu boto a mão aqui na frente para que ele me veja, seja visível, seja né? visível. É. E quando eu acesso que ele para, eu agradeço e corro, ando rápido, eu não vou correndo, mas eu ando mais rápido. Parece um pouco o passo, né? Porque ele precisa estar liberado também. Ele não está à minha disposição para eu ir aqui no celular, olhando para as Ficar estrelas. conversando com pessoas ali. Eu acho que isso ajuda bastante, né? Não, sem dúvida, doutor Leite. Isso também é um ponto importante que deve ser colocado. O pedestre ele tem que fazer a sua travessia rápida, né? Rápida, também não é correndo, Não é correndo, mas rápida. rápida, para que os motoristas, né, possam seguir viagem. Também não pode passar, lógico, se for uma senhora Sim, com mas dificuldade, exceções, né? Tem as exceções, pessoas com dificuldade de mobilidade, Hum. cadeirante, aí tudo bem. Aí você tem que aguardar o pedestre efetuar a travessia. Sim. E se o motorista deixar de aguardar, efetuar, avançar o sinal com o pedestre transitando, é passivo de notificação, né? Porque ele tem que aguardar o pedestre concluir toda a travessia. Mas eu concordo com o senhor, tem pedestre que muitas vezes explora um pouquinho isso, demora, né? Abusa, a palavra é essa, abusa e deixa de fazer a travessia com mais velocidade para que o trânsito possa fluir normalmente. Por uma questão de educação, quando tiver o semáforo, o motorista, se tiver o sinal verde, passe devagar. Isso. E você que é pedestre, pare. Lembre-se que você não tem prioridade naquele momento. Mas fala-se, né, nos meios de comunicação que a prioridade é sempre do pedestre, aí o pessoal não olha para o semáforo, ele vê a faixa e quer ir embora. E quer ir embora, né? Aí acontece um acidente, de quem é a culpa. Mas voltando aqui para aquela nossa, já que educação é o tema, né, e é o que envolve as aventuras do Zé Amarelinho, você acredita nessa questão de que a educação vindo da base, em especial aqui no nosso tema, o trânsito, isso nós teremos perspectiva de um futuro melhor no trânsito? Sim, eu acredito. Eu tenho clareza disso e tenho convicção que o trabalho tem que ser feito na base. Inclusive, eu, particularmente, quando eu trabalhei no setor educacional de Juazeiro do Norte por 3 anos, eu sempre fui crítico fazer o trabalho educacional em alguns locais somente com o condutor que já é habilitado. Porque ele já teve a oportunidade de fazer esse trabalho lá atrás, na própria escola, nas autoescolas. E aí você fazer esse trabalho, educar, falar sobre capacete para uma pessoa que já é habilitada, eu acho que eu sempre dizia que era um desperdício. Acho que o trabalho. Ele tem a obrigação de saber, né? Né? O nosso trabalho deveria ser nas escolas, né? Algumas palestras, né? Na parte infantil, brincadeiras, livros, sinalização, envolvendo mais uma questão lúdica junto às crianças em determinados locais, porque isso aí vai aguçar o interesse da criança e o aprendizado da criança lá na base. Porque você fazer esse trabalho junto com as pessoas que já são habilitadas, eu acho que é um desperdício. É um desperdício. Então, o Zé Amarelinho, na minha visão, tem isso, cumpre essa missão de fazer esse trabalho nas escolas, e aí, com a leitura, com as ilustrações, paralelamente com o trabalho que é feito no próprio livro, as ilustrações, vai despertar o interesse da criança, ela vai ter um interesse maior de cutucar o pai, né? Cutucar o pai no bom sentido, de orientar o pai, dar um toque quando o pai estiver dirigindo, quando a mãe estiver dirigindo. Então, o trabalho, doutor Leite, tem que ser feito mesmo junto às crianças, porque, ao meu ver, as crianças estão mais favoráveis. Sim. Eles estão numa fase de aprendizado, de interesse. E absorve melhor as informações. E absorve melhor as informações. Então, fazer esse trabalho nas escolas, e aí o objetivo do livro, de fato, é isso mesmo, é fazer esse trabalho nas escolas, ao meu ver, é o mais importante. Então, por exemplo, eu entrei com esse projeto, me inscrevi agora nesse projeto do governo do Estado, a Arte da Palavra. E aí através desse livro, a partir deste livro, eu fiz um projeto, né, bom, projeto de 12 laudas, né,
com objetivos, com introdução, com a parte operacional, como será essa roda de leitura. Eu fiz esse projeto para trabalhar nas escolas. Lá você vai trabalhar com os alunos, você chega, né, monta-se uma roda e aí vai ler o livro com as crianças. Aí eu vou estar lá com o Zé Amarelinho falando sobre trânsito, eles vão ter um interesse maior sobre o livro, sobre a leitura, e aí E muitas vezes automaticamente praticando, né? Ali também, praticando, né? praticando. Por exemplo, em algumas situações eu posso até levar um semáforo, né? Hum. As cores de um semáforo, Simular um trânsito, simular um né? trânsito naquele momento, e aí você pode fazer trabalhar duas coisas, a leitura e também a questão da sinalização, da educação para o trânsito. Então, esse projeto eu já me inscrevi, né? A ideia que a escola, eu coloquei Juazeiro, Crato e Barbalha no projeto. Hum. A ideia é que a escola contemplada possa receber os livros, porque como é um projeto do governo do estado, eu não poderei vender os livros. Todos os livros serão doados. Então eu tenho que o recurso que eu receber será para comprar os livros e aí automaticamente eu tenho que doar aqueles livros. Eu não posso vender. Certo. Se eu fizer isso, eu vou estar cometendo um erro e aí poderia até ser punido por conta disso. Então eu tenho que doar os livros, né, para a escola, e aí a escola vai E é trabalhar uma com forma de chegar mais longe, né? A chegar mais longe, informação né, através do Zé Amarelinho, né? através do Amarelinho. Então, a roda de leitura é para isso, é para conversar É com um as crianças, projeto, um né? projeto. Esse projeto já está feito, é, o projeto de entrada agora, no finalzinho de novembro, ainda está na fase ainda de avaliações. Eu acredito que agora em janeiro, fevereiro, deve sair uma posição sobre o projeto. Mas é muito bom porque você vai estar, né, interagindo com as Valdir, mas eu digo crianças. para você o seguinte, olha, eu não vi seu projeto, não resta dúvida, mas pelo que você externou aí, tem um conteúdo significativo, mas é importante, você limitou Juazeiro, Crato e Barbalha, até eu imagino que seja pelo seu acesso, de já estar aqui e tal, mas é um projeto que eu acho que é muito Amplo, né? amplo e o trânsito no Juazeiro é o trânsito de São Paulo, é o trânsito de Fortaleza, é o Sim, trânsito de sim. todas as cidades do Brasil, né? Então, se não me falha a memória, eu não tenho certeza, mas eu estava lendo aí nos meios de comunicação, vendo aí que eu acho que aquele que era deputado Idilvan Sobreira, ele é Sobreira, né? Idilvan, Edilvan, eu acho que é Idilvan Sobreira, ele esteve aqui no Café com Leite já uma vez, quando estava no como deputado, né? deputado, era como deputado federal, exato. E ele parece que ele está secretário de Educação de Fortaleza. Então, de repente, você pode ter esse acesso e levar isso para lá Na também. verdade, as suas perguntas, as suas observações são bem pertinentes. Até agora você vem acertando todas. Na verdade, eu tenho essa intenção. Inclusive, eu já tenho em janeiro agora, eu não sei a data, mas deve ser marcada uma audiência com o diretor do setor educacional do Detran de Fortaleza, para que eu possa apresentar o livro. Também já conversei com a secretária de Educação de Juazeiro, conversei com o secretário de Educação de Barbalha. Crato ainda não, mas devo conversar para apresentar o livro, apresentar o projeto. Vou também ter essa conversa com o secretário de Segurança de Juazeiro Norte, que é o Cláudio Luiz, falar sobre o livro. E a ideia é essa mesmo, é expandir mais o Olha aí, projeto. segurança e trânsito, tudo, Tudo a tudo ver, em né? uma obra só, né? É. Gente, eu estou conversando aqui com o escritor Valdir Medeiros, que traz aqui o seu compêndio As Aventuras do Zé Amarelinho no Trânsito, um livro riquíssimo em informações de forma didática, prática, para a criança e também para o adulto. Estou conversando com ele e ele nos proporciona nesse momento brilhantes informações sobre o tema. Valdir, por falar em água, nada mais justo, né, do que bebermos uma água, né? Da terra do Da Juazeiro, né? terra. E mais um cafezinho, Cafezinho por que é de favor. lei, né? Que é de lei, com leite. Com Quer leite. conhecer um pouco mais sobre a educação no trânsito através do Zé Amarelinho? Fique ligado. Nosso intervalo é rápido, voltaremos em instantes.
Esse terceiro bloco do programa Café com Leite, obrigado pelo carinho da sua companhia, obrigado pela sua audiência. Divulgue a programação da TV Café com Leite, da TV Verde Vale, da TV Cariri nas suas redes sociais, nos siga no Instagram, acompanhe a nossa programação, mande sua sugestão aqui para o nosso programa. Nós vamos convidar o profissional e o tema que você pensa ou sonha ou deseja ouvir aqui no nosso programa. É sempre um compromisso da nossa produção levar o que há de melhor para você. Hoje nós estamos conhecendo um pouco mais sobre a educação no trânsito através das aventuras do Zé Amarelinho no Trânsito, um livro escrito por Valdir Medeiros, ele que aqui abrilhanta o nosso programa de hoje. Então, Valdir, as aventuras de Zé Amarelinho, rapaz, nesse intervalo eu folheando aqui o livro, eu vi que ele não é brasileiro, é de outro planeta, porque aqui... Por quê? O que foi que te levou a esse ponto? Olha, como eu disse ao senhor, né, logo no início, né, o Zé Amarelinho, ele é um extraterrestre, né? Então, assim, como autor, o autor ele tem essa condição, esse direito, né, de criar, né? Como é uma narrativa de ficção, eu sempre tive essa vontade de criar, de escrever um livro infantil com essa figura do super-herói, porque isso acaba fascinando as crianças, sim, sem né? dúvida. Então, eu pensei muito, aí eu disse, rapaz, e amarelinho, por que amarelinho? Porque amarelinho remete à questão da criança, né? A cor amarela também remete à questão do trânsito, né? Então, o Zé, por que o nome Zé? O Zé, por conta do Ceará, tradicional, né? O nome José, todo mundo conhece o Zé. Só que o nome dele é José Gamax. O nome dele é José Gamax, que ficou Zé Amarelinho. Por que amarelinho? Porque quando criança, ele gostava muito da cor amarela. E sempre você vai observar que ele usava muito a cor amarela. E a pintura também, quando criança. Aí as pessoas lá, as pessoas, né, os alienígenas, né, do planeta, o chamavam, né, acabaram adotando esse nome de Amarelinho, aí ficou Zé Amarelinho. Então, Zé Amarelinho, ele nasceu no planeta Zoltran, né, surgiu lá no planeta Zoltran, e quando criança também esteve nesse planeta por muito tempo, já começou a despertar o interesse para ajudar as pessoas ali da localidade, né? E aí, com um certo tempo, já grandinho, ele teve a curiosidade de sair do seu planeta para se aventurar em outras galáxias. E aí, nessa de viajando, aí, de repente, ele caiu no Brasil. Aí, caindo no Brasil, se depara com as atrocidades, né? Os acidentes de trânsito, as infrações. Aí ele começa a usar os seus poderes para salvar vidas, orientar, né? Educar. Então ele é um super-herói do bem que usa os seus poderes para salvar vidas no trânsito. E o legal é que você não deu ênfase às falhas e os erros, né? Ou seja, você mostrou que as infrações existem, o Zé Amarelinho. Você não, você é só um mero condutor do Zé Amarelinho. O Zé Amarelinho, ele enxergou as infrações, porém sem dar ênfase para a criança que está absorvendo aquilo, né? Ou seja, apenas mostrando que isso estava errado e mostrando uma forma de corrigir, seja, que não cometer aquele ato, né? Exatamente. Então, na narrativa, eu apresentei as irregularidades e o próprio Zé Amarelinho diz como deveria ser, né? Por exemplo, que é o objetivo principal, que é o objetivo, né, do livro. Ele, por exemplo, abordou uma pessoa, o seu Lunga está no livro. Está, né, aqui também? De repente ele foi abordado aí pelo Zé Amarelinho, estava falando ao celular. Aí o Zé Amarelinho disse que aquele ato, né, de falar ao celular, né, acontece todos os dias acidente de trânsito, né? E aí o seu Lunga, naquele momento, reconheceu o erro e disse que jamais iria dirigir e falar ao celular. Então o Zé Amarelinho, ele via a irregularidade, chegava junto ao condutor, falava da irregularidade e dizia como deveria ser feito, né, o correto. Então o objetivo do livro é esse, o Zé Amarelinho enxergar a irregularidade, dizer o que está errado e apontar a solução, o que pode ser mudado, né?
Então, Contexto o geral, contexto, né? conteúdo do livro traz isso, né? Traz isso, né? Traz toda essa dinâmica. E o mais importante, que é o que eu acredito que a criança gosta mais, envolve as aventuras. Quando ele salva uma senhora que está atravessando a faixa de pedestre, de nome Chiquinha. E outro detalhe, todos os personagens têm nomes que têm Populares, não populares, simples, né? do Nome Nordeste. fácil. Na verdade, populares que tem muito a ver com o Nordeste. Joca, de Joaquim, Zezinho, de José, né? Zé, de José, né? Chico, de Francisco. Então, são vários nomes que eu pensei, também homenageando as pessoas, as figuras do Nordeste. Né? Seu Lunga, uma figura muito conhecida aqui em Juazeiro, mas em todo o Brasil. Sim, então, eu tive esse cuidado também, além do livro, da história, os personagens também homenagear as pessoas, né? Os nomes, né, mais populares aqui do Ceará e do Nordeste. Né? E de fácil, digamos assim, eu não diria bem visualização, mas de captação das crianças, né? Sim, porque quando você fala Pedrinho, dialoga com a criança, né? Zé Amarelinho dialoga também com a criança. O Lunguinha também, neto do seu Lunga, inclusive, ele esteve no lançamento do livro, o nome dele é Cristiano, né? Só que aí ele está como Lunguinha, né? Ele esteve no lançamento do livro, agradeceu a homenagem, fez uma fala lá no dia lá, entendeu? Então foi muito bom o lançamento do livro. E muita gente, eu convidei muita gente. Ao meu ver, foi o melhor lançamento de livro. Eu acho que o tema também ajudou, né? Sim, Pelo sem fato de dúvida, ser na sem área dúvida. infantil, né? Infantil e educativa de forma muito, muito construtiva, né? Muito, é um nível bastante elevado no quesito, se você analisar a questão educação e segurança. Então, são dois temas convidativos a uma análise mais criteriosa. Então, você abordou de forma simplificada, né? Criou esse personagem aí que é o nosso querido Zé Amarelinho, ficou bem legal aí. Essa ilustração aí foi do Vitor também? Foi do Vitor, Tá Victor Vladimir. Toda a ilustração, lógico que eu tive as ideias, a partir das minhas ideias, ele foi trabalhando, né? Mas todas as ilustrações foram feitas pelo Victor Vladimir, que é professor de artes aqui de Juazeiro do Norte, concursado, e que é muito bom. E todo mundo também. Vamos chamar o Vitor aqui para vir conversar com a gente aí num outro momento. Vamos. Me diga uma coisa, e o Zé Amarelinho tem novos projetos? Olha, o Zé Amarelinho, como eu falei no início, né, tem a questão da roda de leitura. Eu penso também registrar essa marca, e aí depois eu quero conversar com você em off, que você é mestre nessa área aí, para ver como é que eu devo fazer, para de repente, em uma campanha educativa, o Zé Amarelinho estar lá, né? Boneco, enfim, eu não sei como fazer isso ainda, mas a ideia é que seja no tamanho maior, para que ele possa, numa campanha de educação para o trânsito, estar ali junto, tá, né? sempre Interagindo, envolvido e chamando a atenção de forma bem infantil, Por né? exemplo, eu particularmente autorizo o Detran utilizá-lo em alguma atividade. Eu vejo isso como um ganho, né? Sim, não é nem a questão financeira, mas se for uma questão educativa, eu particularmente autorizo, né? Uma entidade, o órgão de trânsito, Demutran, né? A utilizá-lo em situações de educação para o trânsito, né? Porque o objetivo é esse, o objetivo é esse mesmo, não tem essa questão, o Zé Amarelo vai estar ali, eu vou estar ganhando alguma coisa. Não, o objetivo é a educação para o trânsito. É que todos ganhem, né? Exatamente. O objetivo é que todos ganhem. É isso, legal, mas vamos esperar novos comentários e novas instruções do Zé Amarelinho em breve, né? Quem sabe, né? Exatamente. Gente, eu estou conversando aqui com o Valdir Medeiros, ele que é escritor, que é educador no trânsito, né? E falando um pouco sobre esse livro, As Aventuras do Zé Amarelinho no Trânsito, que nos proporcionou aqui momentos de reflexão muito construtivos. Então, o programa de hoje foi, com certeza, muito, muito memorável, né? E vai ficar, assim, sempre na nossa memória as razões do Zé Amarelinho, porquê da sua existência. Valdir,
O trânsito, quando eu disse lá na abertura, a educação especial no trânsito é um tema, cara, se você analisar, estudar, ler um pouquinho, você já é professor, eu digo, qualquer pessoa percebe-se que é um tema que dá para a gente gravar 2, 3, 4, 5, 10 programas. Muito assunto, muita coisa. Muito assunto. Né? Mas, inclusive, já conversei aqui com o Edilson, lá do Sítio Leite, lá do Crata também, já falamos sobre isso. Enfim, várias e várias. Tinha uma Cláudia aqui no Demutran de Juazeiro. Ainda tem ainda. Ainda tem, né? Várias pessoas aí, então, enfim. Eu sou apaixonado por esse tema. Percebe-se que você gosta. Eu vou fazer o seguinte, eu vou fazer um intervalo rapidinho, vamos tomar um cafezinho no intervalo, a gente volta já já, tá bom? Tá bom. E você, fique ligado, porque o nosso intervalo é rápido, é só o tempo daquele gostoso cafezinho. Voltaremos em instantes. Que era rapidinho, já me deliciei de um cafezinho, já bebi uma água mineral São Geraldo, já li um pouco sobre as aventuras do Zé Amarelinho no trânsito, mas agora eu tenho que agradecer aqui ao nosso amigo Valdir. Valdir, maravilhoso, parabéns primeiro pelo seu livro, parabéns pelo conteúdo, pela ideia, né? Parabenizar também o nosso amigo Zé Amarelinho, né? Está aqui, né? Que está aqui, que faça uso dos seus poderes para transmitir às crianças do nosso Brasil o que há de melhor no quesito cuidados com a segurança e a educação no trânsito, né? E quero te agradecer por esse momento e dizer que sempre que você tiver conteúdos a mais, será sempre muito bem-vindo aqui para o nosso programa. A porta está sempre aberta. O programa é nosso. É do povo. Aqui é desde que a gente agregue valor a essas pessoas que nos acompanham, para mim é um maior motivo de felicidade. Muito obrigado, viu? Eu que agradeço e quero bem rapidinho, doutor Leite, só colocar que o livro, eu não tenho mais do livro, né? Não tem mais? Não tenho mais, vendi todos no dia do lançamento. Que bom, né? Que bom. Algumas pessoas compraram de forma antecipada e do dia do lançamento eu acabei vendendo todos os livros, mas se alguém, né, se interessar pelo livro, entre em contato comigo, que aí eu estou agendando, já tem algumas pessoas que eu já agendei para, na próxima tiragem, já repassar esse livro. E também nos próximos dias, o livro vai estar nas plataformas digitais, né? E hoje, todos os escritores estão aderindo a Sim, sem dúvida. A essas plataformas. Então, mas quem quiser entrar em contato comigo, vou deixar aqui meu contato, Valdir Medeiros, DDD 889, né, 8813-8641. Converse comigo que eu vou estar agendando os nomes dessas pessoas para, no próximo momento, repassar o livro. O livro eu vendi a R$30 no dia do lançamento, mas aí nós vamos conversar. A pessoa que entrar em contato comigo, nós vamos conversar e ver a melhor maneira desse livro chegar para essa pessoa, né? E o objetivo, claro, é fazer o trabalho de educação para o trânsito. Acima de tudo, né? E quero dizer para você, querido telespectador, que não é caro não, viu? Eu edito a revista, o Café com Leite em Revista, e sei o preço, o custo. E o material é de primeiríssima qualidade, viu? Valdir, muito obrigado mais uma vez. Mais uma vez eu agradeço pelo espaço e quero parabenizá-lo pelo seu trabalho aqui, que já é um trabalho reconhecido aqui na região do Cariri. Muito obrigado. De chamar várias pessoas, né, de vários meios, de várias pautas, né, para discutir temas de interesse da nossa população. Muito obrigado mais uma vez, Valdir Medeiros. Quero aproveitar esse momento e mandar um abraço aqui para o Figueiredo, lá no Demutran de Barbalha, que acompanha o nosso programa. Muito obrigado, de forma muito especial, um abraço para você, querido Figueiredo. Mandar também para Edilson, que é do Demutran, lá no Crato, né? Educador no trânsito, já esteve aqui com a gente tomando um cafezinho. Muito obrigado, ele sempre acompanha todo o pessoal ali do Sítio Leite, do Sítio aqui dos Popôs, aqui no Horto, sempre ligado no programa. Seu Cícero Carlos, no Sítio Porções, assiste o programa. Cláudio da Verdura, na Rua Alencar Peixoto, ligado no programa. Girlene Carneiro, em Morada Nova, sempre nos assiste através da BrisaNet.
Mandar um abraço também para Cícero Peixoto, da Casa do Eletricista, sempre assiste o programa, Cícero. Muito obrigado pela sua audiência, viu? E aqueles que nos acompanham diariamente, muito obrigado pelo carinho da sua audiência, obrigado pela sua companhia. Nos acompanhe nas nossas redes sociais e também no site tvcafecomleite.com.br. Nós vamos ficando por aqui. Amanhã teremos mais uma edição e mais um tema para você. Beijo a todos, fiquem com Deus e